Deus, eterno Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, glorificamos o teu nome, Pai, nos abençoa nesta aula, Deus Todo-Poderoso, meu Salvador, eu quero te pedir a tua bênção sobre as nossas vidas, sobre os nossos alunos, nesse tempo de isolamento social, que possamos nos reinventar ainda mais, aprendendo a tua santa, poderosa e inefável palavra. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Amém. Muito bem. Então tá, fecha todos os microfones, vamos começar. Irmãos, esta é a penúltima aula de Hermenêutica 2, no curso médio em Teologia. Eu quero propor a vocês hoje, um problema para ser resolvido, né? E o problema que nós vamos resolver está inserido na página 16 da sua apostila. Página 16, que é uma questão teológica. Há discrepância teológica entre a revelação do Antigo Testamento e a revelação do Novo Testamento. Esse é o problema que a gente vai resolver. Tá? Há discrepância teológica entre a revelação do Antigo Testamento e a revelação do Novo Testamento, do ponto de vista hermenêutico, do entendimento, tá certo? Então, nós vamos começar agora. Eu quero propor a vocês hoje um problema para a gente resolver na aula. Nós vamos resolver esse problema durante a matéria, durante a explanação da aula de hoje. O problema é o seguinte: existe discrepância entre a revelação, a teologia do Antigo Testamento e do Novo Testamento? Existe? Se existe, por que existe? Se não existe, como nós vamos entender? E aí nós vamos ao item 7, análise teológica. Porque a hermenêutica leva em consideração não somente questões gramaticais, mas questões teológicas. A teologia envolvida, não é? A Bíblia explicando a própria Bíblia, lançando luzes sobre textos da Bíblia que não são tão claros. Mas como nós vamos fazer isso? Analisando um livro que foi escrito em 16 séculos, 1546 anos, na verdade. Como é que nós vamos entender isso com um livro que tem cerca de 40 autores? Como é que nós vamos entender isso com a diferença literária, não é? Na produção de todo esse material? Nós temos diferenças literárias, nós temos narrativas, nós temos poesia, nós temos alegorias. Como nós vamos entender que esta revelação, ou defender que existe uma homogeneidade nessa revelação? Bom, a leitura do item 7 aí. O estudante da Bíblia, numa primeira análise, chega a pensar que o Deus que inspirou o Antigo Testamento é diferente do Deus que inspirou o Novo Testamento, devido ao contraste entre estas duas partes das Escrituras. Na visão de alguns, o Antigo Testamento representa a lei de um Deus irado, enquanto o Novo Testamento, a graça de um Deus amoroso. Existe até aquele conceito do demiurgo, né? Que o Deus do Antigo Testamento seria o construtor que derrama raios do céu, que traz juízos pesados sobre a humanidade, e diferentemente do Deus do Novo Testamento, que seria o Deus Pai. Porém, existem vários textos do Antigo Testamento em que Deus é chamado de Pai. Nos livros de Samuel, por exemplo, nós temos incidências de Deus sendo chamado de Pai, não é? Então, como você vai resolver esse problema? Conciliar as duas partes da Bíblia? Bom, primeiro, entendendo que não existe essa questão de Antigo Testamento, Novo Testamento, não é? Na verdade, é uma revelação de Deus. Então, como entender lei e graça? Como entender patriarcal e lei? Como entender o período de Juízes? Como interpretar esses textos?
existe uma influência teológica nisso? É óbvio que sim, e deve haver. Você tem que entender a questão com relação ao texto, ao texto que está inserido na Bíblia, interpretando do ponto de vista histórico-gramatical, mas também levando em consideração questões teológicas que são importantes. Bom, esse assunto vem sendo estudado há milhares de anos, e no decorrer desse período surgiram alguns sistemas teológicos que tratam da relação entre os dois testamentos. Então, nós temos que conhecer esses sistemas. A unidade testamentária, nós temos que defender isso. Nós começamos solucionando o problema, entendendo a unidade testamentária. Quanto à unidade testamentária, muitos creem em teses antagônicas. Por exemplo, o Antigo Testamento não tem validade para nós cristãos, pois diz respeito à religião judaica. O Novo Testamento é a nova lei. Inclusive, lá na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, diz assim, recaine diatec, lá em Coríntios, a nova aliança, o novo pacto. No nosso entender, nenhuma dessas duas teses está correta. O Antigo Testamento não pode ser desprezado porque ele foi cumprido no Novo. O Novo Testamento não pode ser considerado como uma nova lei, pois leva ao legalismo, que é o cumprimento mecânico das cerimônias, das vestimentas, dos altares, dos dias e lugares consagrados, das autoridades clericais, etc. O que nós temos que entender é que existe unidade testamentária. Não é? Nos primeiros séculos, e até hoje existem o remake de heresias, não é? Por exemplo, que nós devemos cumprir e viver somente o Novo Testamento, que o Deus do Antigo Testamento é mau. Outros, que o Antigo Testamento deve também suplantar o Novo Testamento. Uma série de visões judaizantes. A própria Bíblia, inclusive, fala sobre questões, os gnósticos, nicolaítas, por exemplo, a visão nicolaíta, que são equívocos de interpretação de textos bíblicos. A Bíblia explica sempre a própria Bíblia. A salvação, por exemplo, vamos entender a questão da salvação. Acompanha aí, página 16 na sua apostila. É um ato contínuo ou descontínuo de Deus? Outra questão que merece reflexão teológica durante séculos é a da salvação. Não é? Muitos se questionam como as pessoas poderiam ser salvas antes de Cristo. Deus usa o método contínuo ou descontínuo para tratar o homem? E aqui nós vamos entrar numa questão soteriológica, a doutrina da salvação. Algumas teorias surgiram para explicar especialmente a história da salvação. São sistemas elaborados que apresentam suas visões, algumas de continuidade, isto é, Deus sempre agiu de uma maneira, outras de descontinuidade. Alguns fatos levaram Deus a mudar de plano. Normalmente, nós nos enquadramos em uma dessas teorias através do doutrinamento básico que recebemos via classe de novos convertidos ou por influência de um discipulador ou por livros que lemos. A maioria das pessoas não sabe o que é e que... A maioria das pessoas não sabe que não há uma só teoria. Então, olha, quando nós aceitamos a Jesus, veja lá na primeira matéria do curso básico, nós mostramos que a fé antecede o estudo teológico. Por quê? Romanos 10, 17 diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Ora, ninguém entra numa igreja dizendo essa igreja é calvinista, é arminiana, é soberanista, essa igreja é liberal. Como é a teologia da igreja? Não, a pessoa ouve Cristo. É pentecostal, é neopentecostal, é reformada? Não, ela ouve sobre Cristo. Ela é tocada pela palavra. Porém, embora a fé anteceda o conhecimento teológico, qual é a instrução de Deus? Instrução bíblica. É que você conheça e prossiga em conhecer o Senhor.
Qual é a instrução do Espírito na palavra? 2 de Pedro 3,18. Antes, crescei na graça e conhecimento. E é conjunção aditiva. Não é? É uma conjunção no texto grego. No texto grego é cair. Deixa eu pegar aqui. Pedro. 1 de Pedro. Opa, 2 de Pedro, na verdade. 3,18, né? Que diz assim: Auxanete den enhariti kai gnoseitu Kyrio rimon kai soteros Jesu Cristo. O texto, antes, você deve crescer, cresça na graça e no conhecimento. Hariti kai gnosis. Kai é uma conjunção aditiva. Então, é importante crescer no conhecimento, mas muita gente cresce no conhecimento dogmático. Pastor, o que é o conhecimento dogmático? Na verdade, existe uma linha tênue entre a exegese do texto e concepções já emolduradas, muitas vezes engessadas, que são basilares das denominações. Não é? São as regras de fé. As regras de fé. E muitas vezes essas regras de fé abraçam uma escola teológica em detrimento de outra. Por isso que eu, quando as pessoas me perguntam, pastor Cruvinel, o senhor é calvinista ou arminiano? Não. Eu me recuso a ler a Bíblia com as lentes embaçadas do dogmatismo. Então, o senhor é do Antigo Testamento ou do Novo Testamento? Não. Toda a Bíblia é a palavra de Deus. Nem toda ela é doutrina. E nem toda doutrina é para analisar o conteúdo. O conteúdo. Então, eu tiro os óculos que tem lentes embaçadas do dogmatismo e coloco os óculos do Espírito Santo e das regras de interpretação corretas, como ditadas na hermenêutica sagrada, que abraça a interpretação histórico-gramatical. Então, dentro desse viés, nós temos uma série de entendimento com relação da relação entre Antigo e Novo Testamento. E nós começamos dizendo: existe uma discrepância teológica entre o Antigo e o Novo Testamento. Há como conciliá-los? Nós vamos resolver essa problemática, mas entendendo algumas questões. Esse problema, vendo quais são as visões acerca deste assunto, como nós falamos. A maioria das pessoas nem sabe que existe mais de uma teoria. Essa matéria não tem por objetivo definir qual é o modelo correto. Não é? Tem questões específicas ligadas a determinada linha de pensamento. Temos que esclarecer, no entanto, que a aceitação de uma dessas teologias vai influenciar diretamente na maneira como interpretamos o texto bíblico. Não se esqueça que somos fortemente influenciados pela nossa própria crença pessoal, quer dizer, pela nossa própria idiosincrasia. É muito interessante quando você tem uma visão dogmática, você pega um texto, e você lê 10 vezes aquele texto, e 10 vezes aquele texto te diz exatamente como você foi doutrinado. Aí outra pessoa pega o mesmo texto e tem uma percepção diametralmente contrária da sua. Diametralmente. Pastor, o que quer dizer? Que a Bíblia é de particular interpretação? Muito pelo contrário. A Bíblia não é de particular interpretação. A Bíblia ela só tem uma interpretação, embora possa ter uma série de aplicações, mas ela tem uma só interpretação. Agora, para que você encontre a interpretação correta, nós temos que estar despidos do preconceito, desnudos das barreiras que nos são colocadas antes mesmo que nós tivéssemos aprendido a ler a Bíblia. Vocês estão me entendendo, irmãos? Eu estou sendo claro? Senhores, aqui o Danilo. Estou sendo claro para vocês?
Então tá. Claro. Então, isso. Então vamos ver algumas dessas teorias. Por exemplo, teoria liberal. Teoria liberal. Os teólogos liberais veem a Bíblia como um produto da evolução, um produto evolutivo da religião de Israel. À medida que a consciência religiosa de Israel se torna sofisticada, sua teologia também se sofisticava. Para eles, a Bíblia não é contínua, mas não é contínua, uma vez que refletia as mudanças de pensamento dos homens com o passar do tempo na sua tentativa de entender Deus. Teologia liberal vê uma descontinuidade, vê a teologia liberal, o pensamento teológico veterotestamentário como pontos específicos da evolução do pensamento judaico. Não é? Esta é a visão liberal. A visão liberal tem, em que pese, tem se debruçado academicamente, extensivamente, e estou tentando achar uma palavra, irmãos, que possa ficar em linha com o que eu estou pensando aqui, e morosamente, enfadonhamente, sobre os textos produzidos dos teóricos, quando eu estou falando dos teóricos, né, de outros pensadores e tudo mais, carecem primeiro de fé, porque pela fé estás em pé, carecem de novo nascimento, muitas vezes, carecem de relacionamento com Deus e carecem de entender que, para entender as Sagradas Escrituras, você tem que ser dirigido não por Tillich, nem por Brunner, nem por seja lá quem for, mas ser dirigido pelo Espírito Santo, como está escrito no Evangelho de João. Não é? Então, eles não podem conciliar uma teologia. Para o liberalismo, se o Antigo Testamento é uma produção do pensamento judaico em evolução, e, ora, não existe relação com o judeu do primeiro, o judeu de 4.000 anos atrás, com o judeu de 3.000 anos atrás, porque a Bíblia é simplesmente produto da evolução do seu pensamento, e não uma revolução, uma revelação, não uma inspiração de Deus, porque uma das defesas do Theopneustos, que é inspiração, é que é dado por Deus. Então, a revelação é harmônica, em que pese a diversidade de autores, em que pese a distância, o número de anos, e em que pese também a posição geográfica ou a academicidade dos elementos, dos instrumentos que foram, das pessoas que foram instrumentalizados para produzir as escrituras. Entenderam? Então, para a teologia liberal, é descontinuidade. Aliás, eles subtraem qualquer viés metafísico das Escrituras, sobrenatural das Escrituras. A Escritura é um livro de máximas, de bons preceitos, como o Confúcio poderia apresentar, como qualquer outra escritura, uma escritura qualquer. Agora, tem a teoria dispensacional. Os dispensacionalistas também não veem a Bíblia como contínua. Para eles, a história da salvação sofreu mudanças com o passar do tempo, seguindo um padrão que se repete, a saber: Deus dá ao homem um conjunto específico de responsabilidades e padrão de obediência. Já falei isso para vocês. 2, o homem não consegue viver à altura desse conjunto de responsabilidades. E, por conseguinte, Deus reage com misericórdia, concedendo um novo conjunto de responsabilidades, isto é, uma nova dispensação, um novo período de tempo. Bom, quando eu digo que dispensacionalista não vê a Bíblia como contínua, aqui eu já não estou me referindo a uma questão de produção doutrinária, mas eu estou referindo de questão histórica, de período de tempo, embora dispensacionalismo não seja a doutrina em si, mas uma forma de estudar
as alianças, o agir de Deus. Os reformados usam isso na visão aliancista, né? Aliancista, que nós vamos ver mais à frente aqui, tá? Que nós vamos ver mais à frente. O que você vê é Deus dando responsabilidade ao homem, Deus exigindo do homem, o homem não cumprindo o que Deus quis e provando sempre que o homem não pode salvar a si mesmo. Então, observa, se você observa, entende da forma dispensacionalista, não é correto você dizer aponta sempre para a graça. Não é correto dizer que essa teoria aponta sempre para a graça. Quais são essas? Dispensação da inocência. Bom, a variação quanto ao número de dispensações, eu mesmo aceito 8, pastor Cruvinel. Mas, em geral, se apresentam 7, né? A variação quanto ao número de dispensações. Uns dizem 4, outros 9, outros 7, outros ainda 8. Basicamente, podemos dizer que a maioria dos estudiosos concorda com as seguintes dispensações. Dispensação da inocência ou liberdade. Começa com a criação de Adão e Eva e termina quando eles pecaram pela desobediência. Aqui aponta para a graça. Elemento que aponta para a graça? Lógico, o proto-evangelho está aqui. Então, pastor, o que você está falando de proto-evangelho? Primeiro evangelho. Gênesis 3,15. Não é? Gênesis 3,15 é chamado de proto-evangelho. Ali, no período da consciência, da inocência para a consciência, você já vê vislumbres, como lá em Hebreu chama de sombra de coisas futuras, vislumbre da ação redentiva de Deus. Você vê vislumbres, por exemplo, quando Adão e Eva se escondem, né? Se vestem de folhas, você que já fez uma roupinha de criança de folha, você viu que coisa terrível? Ela vai rasgando, você tenta costurar, ela rasga. E aí o Senhor faz de pele. Já é um prelúdio, um vislumbre, um apontamento para o sacrifício de Cristo. Então você vê isso na época da consciência. Dispensação da consciência, após a queda do homem. Sua consciência passou a ditar suas regras de conduta. E a mordomia de Deus, mais uma vez o homem se perverteu, vindo um juízo por meio do dilúvio. Dispensação do governo civil, ou do governo humano. Deus ordena ao homem, vocês estão me acompanhando, né? Espalharem pela terra e governarem. Em vez disso, eles proferiram conciliatórios de Babel. O juízo veio pela confusão das línguas. Deus não está mostrando aqui, Gálatas 6,7, Novo Testamento? Deus não está mostrando, Gálatas 6,7, não erreis, Deus não se deixe escarnecer. O que o homem semear, certamente se fará. Dispensação da promessa abrange o período, ou patriarcal, na verdade, também. Abrange o período dos patriarcas e recebe esse nome por causa da promessa que Deus fez a Abraão, que ele herdaria uma terra e bênção. Jacó desobedeceu, saindo da terra prometida, indo para o Egito. Qual foi o juízo? A escravidão. Veja, Isaías 59:2, vislumbrado aqui. Veja, o homem longe de Deus, como é revelado no Novo Testamento. Aqueles que estavam em trevas viram uma grande luz, não é? Como é revelado? Dispensação da lei mosaica. Essa dispensação durou de Moisés até a morte de Cristo. Deus deu mandamentos detalhados, de ordem prática, de vida. Israel fracassou, não permanecendo fiel a esses mandamentos. O juízo foi a divisão do reino em duas partes. Quer dizer, perdeu aquilo que tinha. Se tivesse Deus como cabeça, teocracia, mas não. Eles preferem ser orientados pelos conluios políticos, não é? Onde está o seu coração? Não está isso no Novo Testamento? Não é? Seu coração está no céu? Não é? Onde está o teu tesouro? Aí estará o teu coração. Dispensação da graça, né? Dessa dispensação na qual nós estamos vivendo hoje a responsabilidade do homem em aceitar o dom da justiça de Deus. Quer dizer, o presente, o dom com D maiúsculo, que é a pessoa de Cristo, enarren hologos, kai hologos en proston theon,
Caí, teos, logos, no princípio era a palavra estava com Deus, João 1:1. E a palavra era Deus. E esta palavra tabernaculou. Não é por isso que você vê no Evangelho de Lucas, né? Os anjos louvam a Deus, louvam pelo nascimento de Jesus. Não é? Nós estamos terminando o tempo dessa primeira parte da aula, mas eu quero que vocês entendam que não há desconexão doutrinária aqui, ou teológica. Você vê que as coisas vão culminando e apontando para uma direção. Dispensação do milênio. Eu vejo a grande tribulação como um período também. Dispensação do milênio ocorrerá com a instalação do reino milenar e a responsabilidade do homem será a obediência ao governo pessoal de Cristo. No final desses 1000 anos, haverá uma rebelião final que terminará com o juízo final, Apocalipse 20. Então, existe essa teoria dispensacionalista. Há pequenas variações dispensacionalistas, como a de considerar a tribulação como uma dispensação à parte. Alguns estudiosos leigos, influenciados pelo comentário da Bíblia de Scofield, acreditam que lei e graça são meios alternativos de salvação. Ou seja, você escolhe qual meio quer ser salvo. Mas ninguém pode ser salvo pela lei, não tem fundamento. Não é? Pela lei, ninguém pode ser salvo. Então, o que acontece? Os santos do Antigo Testamento, como eram salvos, voltando àquela questão da soteriológica, eles eram salvos na perspectiva do Messias. Tanto que Jesus disse o seguinte: Abraão me viu, citando Gênesis 18. Nós somos salvos do quê? Na retrospectiva do Messias. Tanto que existem interpretações diferentes com relação a quando Jesus foi pregar aos espíritos em prisão. Quer dizer o quê? O que quer dizer isso? Uns interpretam, como eu, que a palavra pregação é querigma, foi se revelar como o Messias que eles esperavam e leva cativo o cativeiro. Há divergências nesse texto, mas certo é que a graça permeava toda a história, por toda a Bíblia Sagrada. Gente, nós estamos chegando aqui. Vamos voltar aqui na próxima parte, mas nós temos que responder se há discrepância teológica de interpretação entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. É um Deus diferente, são revelações diferentes. Como é que é? Não é? Nós temos que responder isso. Alguma pergunta em 1 minuto? Alguém tem alguma coisa a perguntar? Bom, pessoal, começamos aqui mais uma vez. Vamos lá. Bom, pessoal, nós começamos aqui mais uma vez e tem uma pergunta de um aluno sobre a questão dispensacionalista, né? Sobre as dispensações. Eu vou responder aqui, porque nós vimos que a teologia liberal vê uma descontinuidade por conta do que eles consideram um produto evolutivo da religião de Israel. A teoria dispensacionalista, dispensacional, a história, eles vêm, quando eu disse eles vêm a Bíblia, na verdade, eles vêm a história da Bíblia, da criação até nossos dias, descontinuada no sentido não teológico especificamente dito, mas de momentos, períodos de tempo em que Deus trata com a humanidade, propondo à humanidade, o povo de Israel, na verdade, o povo de Deus, propondo à humanidade e ao povo de Deus, ou melhor, propondo ao povo de Deus, que também influenciou a humanidade, porque eu quero frisar isso, porque nós vemos Israel como instrumento missionário, veja Gênesis 12, para todo mundo, né? Uma nação monoteísta no meio do povo politeísta, mas isso é missiologia. Então, é visto essa descontinuidade no sentido de Deus tratar de forma peculiar, durante determinado tempo, com o povo, exigindo algo do povo, mostrando que o povo, em qualquer circunstância, nem na inocência, nem na consciência, nem no governo patriarcal, nem no governo civil, na lei, nada, o homem nunca pode salvar a si mesmo. O homem nunca. Então, sempre apontando para a graça. Por isso que eu vim mostrando aqui elementos que apontam para a graça, ok? Mas aí na página 18, gente, página 18, nós temos aí a teoria, vou pular a teoria luterana, né?
teoria luterana, nós temos muito pouco tempo, eu quero entrar na teoria das alianças. Os teólogos das alianças veem a história bíblica coberta por duas alianças, os aliancistas, né? A aliança das obras. Esta aliança foi um acordo feito entre Deus e Adão. Deus promete vida mediante obediência perfeita e morte como castigo pela desobediência. Vocês veem lá antes da queda aí. E a aliança da graça. Essa aliança é o acordo feito entre Deus e o pecador. Deus promete salvação mediante uma vida de fé. E o pecador promete uma vida de fé e obediência. Todos os crentes do Antigo Testamento, bem como os crentes contemporâneos, fazem parte da aliança da graça. Eu não vejo, sinceramente, irmãos, diferença grande entre dispensacionalistas e aliancistas. Na verdade, existem aliancistas que vêm mais de uma aliança, pacto abraâmico, pacto davídico, e aí culmina com o que eu falei, Recainé Diatec. Esta é a nova aliança. Nova aliança. Recainé Diatec. Uma nova aliança, um novo testamento. Né? Diatec é aliança, pacto, concerto. Recainé é uma palavra feminina para nova. Recainé Diatec, nova aliança. Alguns estudiosos fazem críticas à teologia das alianças, que é simplista demais, englobando o Antigo e o Novo Testamento em uma única aliança. Alguns versículos bíblicos parecem indicar duas alianças, uma antiga e uma nova, já citamos. Jeremias 31, 3 e 32, Hebreus 8, 6 e 13. O Antigo Testamento fala de outras alianças, não é? As alianças que o Antigo Testamento fala, que também podem ser estudadas. Existe um livro chamado Deus dos Pactos. Esse livro é muito interessante. Deixa eu ver se ele está por aqui. Deixa eu ver se ele está por aqui para mostrar para vocês. Tem aqui a revelação messiânica no Antigo Testamento. Deus dos Pactos. Tem que dar uma olhada aqui. Esse livro, que é muito legal. Está aqui. Tem mais um número grande de livros embaixo. Aliança noélica, pré-diluviana, Gênesis 6, 18. Aliança noélica pós-diluviana, Gênesis 9, 8. E a 9, 17, aliança abraâmica, Gênesis 15, 8, Gênesis 15, 18, Gênesis 17, de 6 a 8, aliança mosaica, Gênesis 6, de 6 a 8, aliança da vida, Salmo 89, 3 e 4, Salmo 26 a 37. E uma nova aliança, não é? Uma nova aliança. Teólogos da aliança creem que todas as vezes descritas acima fazem parte de uma só aliança da graça. Sua ênfase e continuidade da história da salvação não poderia admitir tantas alianças que no final eram situações com outro nome. Exatamente. Né? Diversas alianças não são disjuntivas, mas sim complementares. Uma aliança não abole a outra. Na verdade, irmão, a forma como você vai ler isso, tanto dispensacionalistas, pentecostais são dispensacionalistas, ou aliancistas, muitos reformados são aliancistas, na verdade, caminhos que afunilam apontando para a graça. Eu vejo, nós temos aqui o modelo epigenético, observe isso. Há uma teoria interessante chamada epigenética, que diz que a revelação divina é análoga ao crescimento de uma árvore oriunda de uma semente. Primeiro vem a plantinha, depois a árvore nova, vindo então uma árvore em pleno crescimento. Não há, então, fase imperfeita, pois uma árvore, em qualquer fase de crescimento, é perfeita. Não há meio árvore, diferente, por exemplo, da construção de edifício, que só será considerado inteiro quando for todo acabado. Essa teoria vê a Bíblia como uma unidade orgânica. Através dos tempos, Deus foi revelando progressivamente o conceito da salvação, da mesma maneira como uma árvore vai adquirindo raízes, troncos, galhos, folhagens,
Muitos veem nessa teoria um caminho intermediário entre teólogos das alianças, que criticam os teólogos da dispensação, por não primarem pela unidade fundamental da Bíblia, e os dispensacionalistas, que acusam os teólogos da aliança de não reconhecerem as muitas distinções em toda a Bíblia, como, por exemplo, entre Israel e igreja. E aí, irmãos, qual que vocês abraçam? Vamos lá? Qual que vocês abraçam? Dispensacionalismo, aliancismo ou modelo epigenético? Dispensacionalismo. Vai, gente. Eu vou no epigenético. Epigenético? É. E aí, pessoal? Eu dispensacionalismo. Irmãos, se um dispensacionalista... Dispensacionalista também, pastor. Eu... Enxerga as diferenças. Entre Israel e a igreja. Tá, mas mas o aliancista não deixa de enxergar isso. A questão é que eles veem como um conjunto, duas alianças, existem mais alianças, né? Eu vejo o modelo epigenético como modelo, aí é modelo, que ele vê a Bíblia como um todo. Ora, os dispensacionalistas também veem assim. Se eles veem a questão quebrada, como se fossem que não houvesse um objetivo nas dispensações de apontar para a graça, aí eu veria problema. Mas, de fato, como quer que você chame, epigenético, aliancista ou dispensacionalista, entender que a visão que foi até apresentada, que achei até análoga ao crescimento de uma árvore, né? Quer dizer, sempre é a mesma árvore. A revelação ela é progressiva. Não é? Bom, vamos aí, então, responder essa questão. Vamos responder essa questão. Qual foi o problema que nós começamos a aula hoje? Nós começamos esta aula com um pequeno problema. Existe... Qual foi? Quem lembra? Quem lembra a pergunta? Existe Se tem diferença do Antigo Testamento para o Antigo Testamento para o Novo Testamento. Existem discrepâncias, sim ou não? Irmão, se nós vamos tomar em consideração, vou tomar em consideração esse modelo epigenético, né? Epi é sobre, né? A palavra epi é uma preposição sobre gênese, começo, que vai se sobrepondo e vai crescendo. Nós podemos dizer que não há discrepância nenhuma. Qual é a solução disso? Deus quis. Não importa qual a visão que você tenha, desde que ela não seja exagerada, exacerbada, desassociada da revelação bíblica. Não importa se você é dispensacionalista, se você é aliancista, certo é que você vai ver Deus agindo sempre de forma peculiar e fazendo alianças, ou pactos, ou tratando o povo, sempre com o objetivo. Qual é o objetivo? Apontar para a graça, apontar para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Tanto que no Antigo Testamento é a preparação para o advento de Jesus. Os evangelhos, a manifestação de Jesus. Atos é a propagação da mensagem de Jesus. As epístolas são a explanação da doutrina de Jesus. E Apocalipse é a consumação da obra de Jesus, no sentido de revelação bíblica. O Theopneustos. Certo, irmãos? Certo. Estão entendendo? Sim. Tá fácil ou não? Bom, vamos aí tomar mais um tempinho, gente. Nós temos um tempinho, porque nós vamos ter mais uma aula. E nós temos aí ainda muitas páginas, porém, muito do que está aí, né, nós temos ainda mais 10 páginas, mas tem muitas questões aí que vocês deverão ler em casa. Mas depois, daqui a pouco, eu vou falar o quê? Teologia e hermenêutica. Pode fechar os microfones que eu quero falar um pouco.
Então, nós vamos começar agora mais uma proposta dentro dessa aula. É importante reconhecermos que, de uma forma ou outra, todos somos influenciados por algum desses sistemas teológicos e que isso nos leva a interpretarmos o texto com preconceito teológico. Eu quero asseverar isso. Vamos voltar ao que eu disse. Esta frase, ela fala de outra forma aquilo que eu falei, que a fé antecede ao conhecimento teológico, ao estudo da Bíblia, ao conhecimento teológico, e que muitas vezes nós somos impregnados do dogma antes mesmo de aprender a ler a Bíblia. Se dizem isso, você vê, geralmente o unicista, não crendo na doutrina da Trindade, ele é unicista mesmo e acabou. Ele não tem conversa com ele. Ele quer mesmo divulgar aquilo que ele entende como certo, porque aquilo foi impregnado nele. Não é fruto de exegese. E muitas vezes nós temos problemas, irmão, porque quando nós isto, não é aquilo que eu aprendi lá atrás na EBD, não é? Porque numa EBD, glória a Deus pelas EBDs que são por todas as escolas bíblicas dominicais. Existe uma diferença entre escola bíblica e escola bíblica dominical, uma diferença histórica sobre isso. Mas glória a Deus pela escola bíblica dominical. Mas, em geral, ela é dogmática. Se ela é presbiteriana, ela vai ensinar dogmas presbiterianos, o catecismo de Westminster, vai ensinar muito sobre Calvino. É muito difícil você pegar uma escola bíblica que é comprometida realmente com a exegese bíblica. E não estou dizendo que é ruim ir para a escola bíblica, é uma bênção, deve ir mesmo. Não é? A maioria do que eu conheço eu aprendi numa escola bíblica dominical séria. Agora, alguns conceitos eu mudei, porque eu ousei a ser subserviente à interpretação bíblica. Ousei. Esta ousadia, né? Certo? Temos que entender gramaticalmente a Bíblia antes de compreendê-la teologicamente. Antes de compreender teologicamente, vamos compreendê-la gramaticalmente. Análise literária especial. A forma... Deixa eu ver aqui quanto tempo eu tenho. Tenho mais 15 minutos, mais ou menos. A forma oriental de comunicação era bem concreta, não é? A visão abstrata do pensamento ocidental pode, às vezes, achar exagerada a grande utilização de figuras de linguagem encontradas no texto bíblico. Todavia, não podemos esquecer a visão concreta dos povos da época, onde, por exemplo, quando eu falo alguém abre o microfone. Então, Tudo. é uma atitude, o estudo, que é um objeto. O Breno, você perdeu uma parte da gravação? Eu voltei, eu achei que era a internet aqui de casa, tava falhando. Perdeu muito? Acho que uns 2 minutos só, pastor. Tá. Então, nós estamos falando aqui que você é fruto... pessoal, a gente pega aqui... Nós temos que entender a Bíblia gramaticalmente antes de entender teologicamente, tá? Então, teologia e hermenêutica. É importante reconhecer que, de uma forma ou outra, todos nós somos influenciados por algum desses sistemas teológicos e que isso nos leva a interpretar textos bíblicos com preconceito teológico. Porém, antes da teologia, do dogma, você tem que entender a Bíblia gramaticalmente. E aí eu li aqui, a forma oriental de comunicação era bem concreta. A visão abstrata do pensamento ocidental, pode, às vezes, achar exagerada a grande utilização de figuras de linguagem encontradas no texto bíblico. Todavia, não podemos esquecer que a visão concreta dos povos da época, onde, por exemplo, a ideia de proteção divina estaria ligada a um conceito de rocha, escudo, asas protetoras, do que simplesmente a palavra proteção. Entendeu, Danilo? Entendi. Proteção, por exemplo, segurança. O que é segurança? Agora, quando você lê debaixo dos...
nos braços eternos, nos braços eternos. Você já liga a imagem. Entendeu? Muros de proteção. Debaixo das tuas asas estarei seguro. Você já liga a uma imagem. Não é? A linguagem figurada é um recurso que nós utilizamos constantemente no dia a dia. Frases como, está chovendo canivete. Ninguém olha esse argumento. Morri de rir. São exemplos disso. Quando dizemos está chovendo canivete, é claro que a palavra canivete está sendo usada no sentido figurado. Não se trata de canivete de verdade. A maneira usual de dizer esta frase seria está chovendo muito forte. O motivo de usarmos a frase figuradamente, nesse caso, é o de dar ênfase ao fato de que a chuva é muito forte. Não é? O mesmo acontece com a Bíblia. Os diversos autores dos livros sagrados utilizam amplamente esse recurso. Estudiosos catalogaram mais de 200 tipos de figura de linguagem diferentes, mais de 200 tipos de figuras de linguagem diferentes utilizados na Bíblia. As figuras de linguagem tornam o conceito abstrato ou intelectuais, concretos. Qual a diferença entre essas duas frases? O Senhor cuidará de ti e te sustentará. E, por baixo de ti, estende-se os braços eternos. Deuteronômio 33, 27. Qual é mais forte para você? Qual é mais forte para você? Qual é mais forte? O Senhor cuidará de ti e te sustentará. Por baixo de ti, estende-se os braços eternos. Qual é mais forte para você? Qual é mais forte para você? Figuras de linguagem ficam, é óbvio, né? Por baixo de ti, estende-se os braços eternos. A figura de linguagem fica mais bem registrada na memória. Israel é extremamente teimoso. Veja aí, Oséias 4,16. Como é que está escrito? Israel é extremamente teimoso? Oséias 4,16. Vamos lá. 4,16. Diz assim, 4,16. Como vaca rebelde, olha aqui a figura de linguagem, se rebelou Israel. Será que o Senhor o apacenta como a um cordeiro em vasta campina? Quer dizer, a figura de linguagem dá peso à frase, faz com que ela seja gravada, não é? Ela fica mais, como me fugiu a palavra, pesada, ela dá mais Fica mais ênfase. fixado. ênfase, você pode ligar uma coisa na outra muito rápido, não é? Agora, as figuras de linguagem também sintetizam uma ideia. Quantas ideias podem sacar da famosa metáfora? O Senhor é meu pastor. Não é? O Senhor é meu pastor. E aí você vai, eu sou o bom pastor. Não é? Poimen, está lá o texto vou pegar aqui o texto do Evangelho de João, capítulo 10, versículo 11. Evangelion está aqui no texto grego, tá, pessoal? Novo Testamento grego. 10. Eu falei isso no programa hoje, achei maravilhoso. Falei aqui 10, que, aliás, muita gente usa para o diabo, né? E não é sobre o diabo especificamente que está sendo falado. 10. Ro, kleptes, erretai, eimen, hiná, fefekai, tisekai, apolese, ego, Elton, hiná, zoe, errosin, kai, perisson, errosin. O ladrão não vem não para matar, roubar e destruir, mas eu vim para dar vida. E aí o ladrão aqui não é exatamente Satanás. O versículo 1 está falando sobre o fariseu, né? Os falsos religiosos. Mas se você aplicar para o inimigo, é o que rouba realmente a fé do coração, procura roubar a fé do coração alheio. E aí ele diz, egoemi 11, egoemi ro, poimen ro kalós. E ele diz, poimen ro kalós, eu sou o pastor excepcional, bom pastor, kalós.
Hopoimen, Rocalos. Ele diz assim, isso tem um porquê, esses dois artigos definidos singulares, né, na forma nominativa, masculinos, inclusive, Hopoimen, Rocalos. Eu sou o pastor excepcional, o bom pastor. Veja que ali, inclusive, isto é uma alegoria. É uma alegoria. Você vai entender melhor. E aí, no texto diz aqui, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Diz assim, né? Hopoimen, Rocalos, ten sighen autu, titesin, hiperton, probaton. Ele dá vida, ele expõe, na verdade, ele expõe em detrimento do mercenário. Então, é uma alegoria muito forte. Então, esse tipo de figura de linguagem é muito forte. Ela ajuda muito a dar entendimento, não é? Sintetiza a ideia, estimula a reflexão. Veja, no Salmo 52:8, vou pegar o Salmo 52:8, uma símile. Salmo 52:8, símile, é uma comparação. 52:8. Diz aqui, quanto a mim, porém, sou como a oliveira verdejante na casa de Deus. Aleluia! Do fruto, né? Confio na misericórdia de Deus para todo sempre. Eu sou como, símile, como, tal qual, símile. Tá? E aí nós temos uma série de figuras de linguagem. Nós temos a símile, uma comparação em que as coisas, a coisa lembra a outra explicitamente, usando como, tal qual, tal como. A metáfora é uma comparação em que um elemento imita ou representa outro, sendo os dois essencialmente diferentes. Uma metáfora, a comparação está implícita, ao passo que na símile é visível. Uma pista para identificar uma metáfora são os verbos ser e estar, nas suas flexões. Eles são sempre empregados. Por exemplo, vocês ímpios são como cães. Embora tenha o como, o como é a chavinha para você entender a símile. Agora, se fosse uma metáfora, vocês ímpios são cães. Aí é uma metáfora, né? Hipocatástase, a comparação é apresentada diretamente, né? Seus cães. E ainda tem outras, né? Oximoro, sinédo, que personificam. Isso nós vamos ver na próxima aula. Bom, fechamos aqui. Alguma pergunta rapidamente, pessoal? Não, pastor. Então, fechamos nesta aula um problema. Há discrepância teológica entre Antigo Testamento e Novo Testamento, no sentido de descontinuidade ou não? Ora, fechamos isso, existe uma continuidade, não é? Talvez você abraçar o entendimento do que está colocado ali no modelo epigenético seria muito interessante. Embora seja dispensacionalista ou aliancista, seja só uma forma de estudar a revelação bíblica, mas, de certo, a revelação é como uma árvore, ela sempre é perfeita. Sempre é perfeita. Né? Em que estágio de crescimento esteja, é uma revelação progressiva. Fechamos isto, fechamos também a questão da questão concreta da figura de linguagem, análise literária especial, figuras de linguagem, parábolas, tipos, profecias e outros. Tá? Antes de encerrar a gravação com vocês, como eu vou colocar isso no YouTube, quero dizer que em breve eu vou estar dando um curso de interpretação bíblica aberto. Então, só para deixar gravado, quem tiver interesse e imersão de 6 aulas, deixo gravado também. E pedir para as pessoas entrar no meu canal do YouTube, sou Roberto Cruvinel. Lembrando que eu tenho aqueles kits teológicos, né, que são os 3 DVDs de escatologia, o livro A Vida da Igreja e também o DVD de interpretação bíblica com 3 horas e meia. Quem tiver interesse, procura aí
WhatsApp com uma mensagem, eu digo para você como você pode adquirir, 11 96766 5787, 11 96766 5787. Vou repetir, 11 96766 5787. Me segue no Instagram, @Roberto Cruvinel. Alguém tem alguma pergunta, pessoal?